Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos estudar as equações do primeiro grau com duas incógnitas e as retas no plano cartesiano. Mas nós vamos iniciar com uma situação que Cauã e sua mãe vivenciaram. Vamos ver! Ao sair da escola, Cauã foi ajudar sua mãe a fazer as compras. Antes de entrar no mercado, a mãe de Cauã foi ao caixa eletrônico. Ela queria sacar R$ 60 e recebeu as seguintes opções na tela do caixa: duas notas de R$ 10 e duas notas de 20, ou então quatro notas de R$ 10 e uma nota de 20. Bom, Cauã ficou pensando de quantas maneiras poderia formar R$ 60, com notas de 10 e de R$ 20. Em casa, o menino usou as notas de um jogo que tinha para montar as possibilidades. Ele começou com as possibilidades que já conhecia: duas notas de R$ 10 e duas notas de 20. Aqui nós temos 2 vezes 10, que é 20, mais 2 vezes 20, que é 40. Temos um total de R$ 60. Ele também lembrou da possibilidade de 4 notas de 10 e uma de 20, também totalizando os R$ 60. Em seguida, ele foi buscar outras soluções, como, por exemplo, 6 notas de R$ 10. Nesse caso, 6 notas de R$ 10 já completam 60. Assim, não há necessidade de nenhuma nota de 20. Por isso, temos 0 notas de R$ 20. Para a próxima solução, Cauã pensou em 3 notas de 20, pois 20 mais 20 mais 20 é igual a 60. Então, aqui não precisa de nenhuma nota de R$ 10. Temos a solução 0 notas de 10 e 3 notas de 20. Bom, depois de encontrar essas soluções, o Cauã ficou pensando se existia alguma relação entre as quantidades de notas. Vamos observar como o menino pensou. Bom, ele relacionou as quantidades de notas de 10 e de 20 dessa maneira. Começou pensando que x é a quantidade de notas de R$ 10. Então, x vezes 10 deve dar o resultado do valor total das notas de 10. E ele chamou de y a quantidade de notas de 20. Então, y vezes 20 é o valor total da quantidade de notas de R$ 20. E, no final, a soma desses dois valores tem que ter o resultado igual a 60, pois ele quer formar R$ 60 com essas notas. Bom, ele reescreveu na forma de equação: x vezes 10 mais y vezes 20 igual a 60. E ele já sabe como efetuar essas multiplicações, representando os números dessa forma: 10x mais 20y igual a 60. Em seguida, ele resolveu verificar se as soluções que já tinha satisfaziam essa equação. Por exemplo, nessa solução temos duas notas de R$ 10 e duas notas de 20. Então, vamos substituir o 2 no lugar do x e o outro 2 no lugar do y, dessa forma. Assim, temos 10 vezes 2, que é 20, e 20 vezes 2, que é 40, totalizando os R$ 60. Ou seja, essa solução satisfaz a equação que nós tínhamos. Vamos verificar agora essa solução, que indica 6 notas de R$ 10 e nenhuma nota de R$ 20. Ou seja, vamos substituir x por 6 e y por 0. Aqui é bem simples. 6 vezes 10 é 60 e 20 vezes 0 é 0. Então, temos mais uma vez o 60 no total. Você pode verificar que as outras duas soluções, 4 e 1, e 0 e 3,
também satisfazem essa equação, se substituímos corretamente a quantidade de notas de R$ 10 no x e a quantidade de notas de R$ 20 no y, como indicado aqui. Bom, como nós vimos, o Cauã verificou que cada uma das soluções que ele tinha satisfaziam aquela equação, e ele decidiu investigar um pouco mais sobre os pares de números que eram as soluções. E para isso, ele usou o plano cartesiano, transformando os pares de números em pontos através dos pares ordenados. Vamos ver. Primeiro, Cauã desenhou o plano cartesiano, começando com o eixo x e os seus números. Em seguida, o eixo y e as suas indicações. Ele escolheu o eixo x para ser a quantidade de notas de R$ 10 e o eixo y para ser a quantidade de notas de R$ 20. Agora, usou as soluções como pares ordenados, ou seja, como pontos no plano cartesiano. Por exemplo, a solução que tinha 2 em x e 2 em y pode ser representada por esse ponto, que tem coordenadas cartesianas 2,2, 2 em x e 2 em y. Seguindo, ele fez o mesmo para esse ponto, 6 em x e 0 em y, que indica 6 notas de R$ 10 e nenhuma de 20. Ou esse ponto, aqui bem em cima do eixo x, o ponto 6, 0. Ele repetiu a operação para o ponto 4 em x e 1 em y, marcando aqui. E, finalmente, a solução 0,3, que indica 0 em x e 3 em y, ou seja, esse ponto aqui, que está no eixo y, o ponto 0 e 3. Ele observou que as 4 soluções que ele encontrou estavam em uma mesma linha reta, essa linha reta aqui. Nós dizemos que essa linha reta representa as soluções para essa equação de primeiro grau com duas incógnitas, 10x mais 20y igual a 60. Bom, como Cauã notou, todas as soluções que ele encontrou para a equação estavam sob uma mesma linha reta no plano cartesiano. Na matemática, nós sempre vamos relacionar uma equação de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano. No problema do Cauã, todas as soluções eram de números inteiros e positivos, pois estávamos falando de quantidades de notas. Mas já no próximo problema, nós vamos ver como números negativos e também decimais podem ser usados como soluções de algumas equações. Vamos escrever a equação que representa a afirmação. A soma entre dois números é igual a 3. A gente observa que a soma representa a operação de mais, uma adição, entre dois números desconhecidos nesse caso. Então, vamos representar esses números por x e y. E precisamos que o resultado dessa soma seja igual a 3. Então, podemos organizar essas informações em uma equação. X mais y igual a 3. A soma entre dois números é igual a 3. Agora, vamos procurar algumas soluções para essa equação. Isto é, vamos procurar números x e y que tenham a soma igual a 3. Por exemplo, podemos selecionar o número 2 para o x e o número 1 para o y. Assim, temos que 2 mais 1 é igual a 3. Nós podemos escolher também um número negativo, como menos 1 para o x. Então, para encontrar o y, basta responder a pergunta: qual número somado a menos 1 é igual a 3? A gente lembra aqui que somar um número negativo
é o mesmo que subtrair. Ou seja, precisamos encontrar um número que subtraímos 1 e chegamos a 3. E esse número é o 4, pois 4 menos 1 é igual a 3. Equivalentemente, menos 1 somado a 4 é igual a 3. E temos o nosso par, menos 1, 4. Podemos utilizar também números na forma decimal, números com vírgula. Por exemplo, 1,5 mais 1,5. E sabemos que esse resultado é 3. Nesse caso, nós temos infinitas soluções de pares de números que têm como soma o número 3. Nós vamos representar todas essas soluções através de uma reta no plano cartesiano. Vamos utilizar as soluções que encontramos para construir a reta, transformando esses pares de soluções em pares ordenados e representando no plano cartesiano. Começamos representando o eixo x, os positivos e os negativos, e em seguida temos o eixo y, que está na vertical. Agora, vamos representar as soluções que temos. A primeira solução equivale ao par ordenado 2, 1, ou seja, 2 em x e 1 em y, esse ponto aqui. A segunda solução, nós temos menos 1 em x e 4 em y. Então, vamos representar através desse ponto. Já para a terceira solução, nós temos 1,5 e 1,5, ou 1,5. É o número que está exatamente entre o 1 e o 2, aqui em x e aqui em y. Então, representamos este ponto como essa solução. Mais uma vez, observamos que todos esses pontos estão em uma mesma linha reta. Essa linha reta representa a equação x mais y igual a 3. Através da reta, nós podemos encontrar outras soluções para essa equação, como, por exemplo, esse ponto aqui. Bom, esse ponto aqui tem coordenadas 3 e 0, 3 em x e 0 em y, e ele indica a solução 3 mais 0, que é igual a 3, ou seja, dois números que somados têm como resultado 3. Podemos observar também uma outra solução, como essa aqui, que possui coordenadas menos 0,5 e 3,5. Nós observamos que, mais uma vez, os números somados têm como resultado 3. Menos 0,5 mais 3,5 é igual a 3. Esse par de números também é uma solução da equação x mais y igual a 3. Como nós vimos através desses dois exemplos da aula de hoje, uma equação de primeiro grau com duas incógnitas sempre pode ser representada como uma reta no plano cartesiano. Bom, nós vimos muitas coisas na aula de hoje, e para hoje era só. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá! Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é a minha história de infância. Bom, a minha história de infância vai começar aqui, na casa que eu morei durante quase toda a minha vida, no Morro da Quinta do Caju. E a história que eu vou contar para vocês é do meu primeiro dia de aula. Eu tinha 6 anos de idade e tudo que eu conhecia sobre a escola era de brincar de escolinha, aqui nessa laje mesmo, com a minha irmã. Nesse dia, eu acordei cedo, tomei banho e coloquei o meu uniforme. Nós fomos andando até a escola e eu estava nervoso por essa experiência nova. O caminho que eu já tinha feito várias vezes parecia maior a cada passo. Chegando lá, eu vi uma quantidade de crianças que nunca tinha visto na minha vida. Era tudo muito novo e eu lembro exatamente como foi. Bom, a minha primeira lembrança de escola na infância
foi aqui, na Escola Municipal Professora Laura Silvia. Nesse pátio eu formei pela primeira vez para entrar na sala de aula pela primeira vez, como aluno. E agora, mais de 20 anos depois, eu sou professor de matemática. Eu estudei por 5 anos nessa escola e guardo, além dessa, muitas outras lembranças de aprendizados, brincadeiras, amigos e professoras que ajudaram a me tornar o que eu sou hoje.